Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre, professor de Geografia, e hoje estou aqui para mais uma aula prática de desenho em perspectiva, exclusivamente aqui para você, estudante do primeiro ano do ensino médio neste curso online, e desta vez vou demonstrar como são os movimentos de placas tectônicas na Terra para que você também possa reproduzi-lo em seu caderno de geografia. Vamos começar? Então, lhe desafio a pegar uma régua e um lápis. Apenas isso. Claro que depois, se você tiver canetas, tiver cores, isto será tanto melhor ou da maneira que você se sentir mais à vontade, desde que entenda que são as técnicas de perspectiva isométrica. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos começar com a técnica utilizando a convergência entre placas. E para isso todos eles vão ter uma forma base quadrada. Você pode utilizar uma régua e aqui eu medi 20 centímetros, mas se não couber no seu caderno, deixe que seja proporcional, pode ser de 15, pode ser de 10 centímetros. O importante é que tenha essa base que eu fiz a lápis e você marque entre um segmento e outro metade, porque nós vamos desenhar dentro desse quadrado um losango. Esse losango será a nossa forma isométrica para fazer a representação do fenômeno. Então, para isso, eu vou pegar aqui a caneta. Como disse, você pode utilizar um lápis, o que for mais confortável para você, e unir os 4 segmentos que eu fiz dentro do quadrado, os 4 pontos, na verdade. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, essa será a forma isométrica onde eu vou representar o fenômeno. Para que isto dê uma perspectiva tridimensional, eu vou puxar a partir deste ponto inferior um segmento de 5 centímetros perpendicular à folha, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, aproveitando a linha do quadrado, ó, 5 centímetros, e aqui também, aproveitando a linha do quadrado, 5 centímetros. E depois eu só faço isso aqui, que é a ligação entre pontos. Tudo bem? Então aqui dentro desse losango, a gente pode representar as placas que convergem entre si. E aí, essa é a parte mais artística da representação. Preste bem atenção que uma placa vai submergir sobre a outra. Como que eu vou fazer isso? Então aqui, eu vou fazer isso, como se fosse uma espécie de rachadura, tá? Você pode fazer um pouco maior, um pouco menor, desde que ela chegue até aqui. Depois, aqui na parte inferior, você vai fazer esse traço, que é a placa submergindo sobre a outra. E, na sequência, você duplica isso aqui. Por quê? Porque assim a gente consegue fazer essa técnica de perspectiva como se fizéssemos rachaduras nela. Então, aqui estão
os picos e os vales. Como na região da Cordilheira dos Andes, por exemplo. E na sequência, você pode fazer isso aqui, que é, na verdade, a linha limite aonde as placas começam a convergir. E aí depois, na sequência, você pode reproduzir as linhas que representam as montanhas. Estou usando só essa caneta, tá? Mas você pode usar também o que você tiver, ok? Pronto. E aqui o mais importante é que esta placa ela vai estar se encontrando com essa e vai gerar o seguinte fenômeno. Que eu estou desenhando um relevo, tá? Ó. E a outra placa é que permanece firme. Então aqui é a linha mais reta para representar a resistência. E aqui a gente pode continuar fazendo as curvas, inclusive representando a parte do relevo ou das camadas dele. E para finalizar, você pode completar essa cadeia de montanhas tá vendo? E aqui um relevo mais plano ou mais suave para representar justamente a convergência entre essas placas. Tudo bem? Então, aqui está feito o nosso primeiro desenho. Agora vamos para o segundo. Agora eu vou lhe apresentar como que as placas divergem. Como aconteceu, por exemplo, no processo de separação do litoral do Brasil em relação à costa oeste africana. Vamos começar? Então, mais uma vez você tem que desenhar um quadrado em sua folha. O que couber no caderno, como no primeiro passo. Aqui temos 20 por 20 centímetros. Eu vou pegar a régua e vou representar aqui novamente um losango para poder mostrar isometria. O mesmo passo do anterior, tudo bem? Então, aqui fizemos os 4 passos e depois, para representar a isometria, eu puxo 5 centímetros aqui, 5 aqui e 5 também aqui. Aqui aproveito as linhas que eu fiz à mão mesmo. E depois só fecho e fecho aqui também. Pronto. Então fica com aspecto de caixa. As placas divergentes, elas também podem provocar terremotos, eventualmente atividade vulcânica. Então, aqui nós podemos representar uma grande rachadura. Até aqui. Aqui, idem. Tudo bem? Então aqui será uma espécie de fenda. Onde as placas estarão se divergindo. Essas linhas
que eu estou representando é justamente para que dê a ideia de perspectiva, como é, por exemplo, na dorsal mesoatlântica. E de um lado pode representar orogenia, que é um tipo de dobramento em consequência justamente deste fenômeno de divergência, onde tem orogenia aqui na Serra do Mar, que é na verdade uma escarpa, onde há esse tipo de dobramento. Aqui mesma coisa, tá vendo? Uma orogenia. Depois um platô, que já é uma área de planalto, tá? Eventualmente, como eu havia dito, isso pode representar em alguns lugares fissuras com atividade vulcânica. Então, por isso que eu vou usar aqui o vermelho, só para mostrar para você que eventualmente isso pode entrar em contato com a parte do manto terrestre. Tudo bem? A mesma coisa aqui embaixo. Tá, então aqui já é a parte das placas. Tudo bem? Enfim, então isso é a representação de um sistema de divergência entre placas, onde cada uma vai para um lado. Tudo bem? Vamos para a próxima. Muito bem, agora só resta o terceiro desenho, que nós vamos representar o sistema conservativo. O sistema conservativo é onde as placas deslizam uma sobre a outra, ou raspam uma sobre a outra, o que você entender melhor. E para isso também vou usar a mesma forma básica do quadrado. Aqui tem 20 por 20 centímetros. Na metade dele eu marco um ponto, e que aí eu consigo representar a forma isométrica fazendo um losango. Então aqui, ó, vou fazer a mesma coisa que nas representações anteriores. A forma básica do losango e a ideia da perspectiva, fazendo um traço aqui de 5 centímetros. Aí o que couber no seu material e fechando a figura aqui embaixo. Veja. Tudo bem? Depois disso, só vou usar mais uma vez a caneta ou o lápis, no seu caso. Então, para isso, basta que você consiga representar novamente uma espécie de fenda até aqui. Essa fenda ela deverá estar bem grossa, porque na verdade aqui é a zona do sismo, como por exemplo acontece na falha de Santo André, na Califórnia. Aqui embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eventualmente aqui provoca relevos deprimidos, onde, por exemplo, se
se localiza o deserto de Sonoma, lá nos Estados Unidos. Tá? Ou áreas com orogenia também, platôs como na Califórnia. São Francisco, aliás, teve um grande terremoto no início do século passado. Então aqui essas placas elas podem deslizar umas sobre as outras. Fazendo esse movimento aqui, uma nessa direção e outra nessa direção. E aqui essas são áreas sensíveis, anexas à falha, onde esses sismos acontecem. Tudo bem? Então, gente, eu vou finalizando por aqui. Vou pedir para que você faça as atividades reproduzindo estas artes, assim como eu fiz aqui, e assim nos vemos no próximo vídeo. Obrigado. Agora eu quero aproveitar que estou aqui mais próximo da natureza, no quintal de minha casa, para poder lhe convidar a realizar a próxima atividade que vem na sequência desta. A prática emocional, ela pode elevar o seu patamar em relação ao seu aproveitamento de estudos, fazendo com que você descubra o seu potencial interior. Portanto, não deixe de realizar as atividades bônus que eu lhe proponho aqui neste curso online. E assim, nós vemos no próximo vídeo. Tchau!